Esther não pôde estar aqui. O pessoal da Unesp, Maria Laura e Antônio vai conversar com vocês. Eu vou pedir silêncio para todo mundo ouvir como foram todos os dias. Gente, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Antônio, eu sou aqui da Unesp, aqui de Guaratinguetá, tá? Hoje eu estou aí finalizando meu doutorado e também leciono, o pessoal de trás está escutando? Tá? Leciono também algumas disciplinas no departamento de engenharia mecânica. A gente vai passar, tem 2 ou 3 informações aqui bem importantes, tá? Para vocês. Todo mundo terceiro ano? Isso. Não tem ninguém no segundo, não? Não. Então é o pessoal mais interessado, né? A gente já passei por essa fase também. Nessa fase, segundo semestre, né, do ano, último semestre da escola, a gente tem que escolher qual área a gente vai prestar o vestibular, se a gente vai trabalhar, concurso público, etc, etc. A gente vai passar algumas informações para tentar auxiliar vocês nessa escolha, tá? Primeiro, uma pergunta. Aqui todo mundo conhece a Unesp? Sabe como funciona? Sabe o que é? Não? Alguém aqui nunca ouviu falar antes dessa conversa? Ouvi falar, todo mundo já escutou, né? Então, a Unesp, ela é junto com a USP e a Unicamp, tá? Ela é uma das 3 universidades estaduais do estado de São Paulo, tá? Então, ela é uma faculdade pública, gratuita e de qualidade, tá? Só que ela tem um diferencial com relação à Unicamp. A Unicamp é uma universidade de Campinas, então a maior parte do centro universitário está situado ali em Campinas, enquanto a USP, né, a grande faculdade, né, o grande centro universitário da USP, está situado na cidade de São Paulo, tá? A Unesp, diferente das outras 2, né, a gente tem a característica de estar espalhada por todo o estado de São Paulo, tá? Então a gente tem faculdades perto das fronteiras aqui, com Rio de Janeiro, Minas Gerais, fronteira do Paraná, fronteira do Mato Grosso. Então a Unesp tem essa característica para conseguir atingir, tá, todo o estado de São Paulo e principalmente o interior, tá? Então a mobilidade para se estudar em algum campus da Unesp, ele é mais facilitado, principalmente para a gente aqui que é do interior, né? Eu sou nascido aqui em Guaratinguetá, tá? E a gente, né, de Guará, Lorena, Cachoeira, Cruzeiro, a gente tem a felicidade de ter perto da gente, tá, 2 campos da Unesp. Então a gente tem o campus de Guaratinguetá, onde a gente tem os cursos de engenharia, tá? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de materiais, engenharia civil, engenharia de produção, além dos cursos de licenciatura em matemática e licenciatura e bacharelado em física, tá? E também tem outro campus aqui, né, o número 21, que é o campus de São José dos Campos, tá? Onde a gente tem um curso de engenharia ambiental e odonto, tá? Então, isso é um primeiro motivo, né, para a gente conseguir, para a gente poder escolher estudar na Unesp. Então, ela é uma universidade que está próxima da gente, tá? Um segundo motivo que também eu precisei, né, utilizar desse motivo, é que a Unesp, eu já falei, ela é pública, gratuita e de qualidade. Então, quanto que custa hoje estudar na Unesp? Só custa o vestibular, tá? Para vocês. Paguei a taxa do vestibular, isso a Maria Laura vai falar mais tarde para vocês, que é um recado, acho que é o mais importante de hoje. Então, paguei a taxa do vestibular, passei no vestibular, eu vou me graduar, né, fazer todo o meu curso e não tem nenhuma mensalidade, tá? Uma outra coisa importante, aqui vocês têm um curso técnico, acho que de administração, né? Marketing e informática e eletrônica? Isso. Então, é um pessoal aí que já talvez encaminhando aí mais um pouco para a área de exatas, alguma coisa assim. Mas se por acaso eu quiser fazer algum curso, né? Outra coisa importante aqui, eu acho que todo mundo pegou também. Aqui nesse flyer azul, tá?
ele mostra todos os cursos que a Unesp oferece. Então, a gente contempla todos os cursos, desde a área de ciências biológicas, tá? Ciências exatas, até humanidades. Tá? Então, o campus aqui de Guaratinguetá, ele contempla mais a área de exatas, a área de engenharias, certo? Mas se por acaso eu quiser fazer um curso aí na área de humanas ou na área de biológicas, né, ou biomédicas, e eu escolher um curso onde o meu campus aqui fica no ponto 7 aqui, lá em Ilha Solteira, ali perto de Mato Grosso, né? Como que eu vou fazer para estudar, lá em Ilha Solteira? Então, eu vim aqui falar com vocês, estou motivando vocês, né? Aqui é uma boa escola, vocês estão tendo um bom recurso para poder estudar, para poder passar no vestibular. Então, vocês vão estudar bastante, né? Vão transpirar bastante, vão passar no vestibular. Passou no vestibular, eu tenho que estudar lá em Ilha Solteira, por exemplo, engenharia mecânica lá em Ilha Solteira. Tem engenharia mecânica aqui em Guaratinguetá, mas eu escolhi fazer lá em Ilha Solteira. Eu passei lá em Ilha Solteira, né? Mecânica também tem. E como eu faço para poder ir até lá estudar se os meus pais não têm condição, tá? Eu estou dando um exemplo aqui de Ilha Solteira, mas às vezes alguém tem a dificuldade, né? Os pais têm a dificuldade de manter até vocês aqui de Cachoeira para estudar em Guaratinguetá, porque eu tenho que pagar um transporte, tenho que pagar às vezes moradia, né? Então, um dos primeiros recados importantes aqui é que a Unesp ela tem um programa, tá, de permanência estudantil. Então, esse programa de permanência ele envolve várias coisas. Então, dentro de qualquer campus da Unesp, a gente vai ter ali um serviço social, tá, e um serviço ambulatorial. Então, por exemplo, você nunca saiu da casa, né, dos pais, dos avós. Se você for estudar aqui em Guaratinguetá, por exemplo, ou São José, ou Ilha Solteira, comecei a passar mal ou tive algum problema dentro da unidade, então o primeiro atendimento, tá, o atendimento social ou atendimento ambulatorial, ele vai ser fornecido dentro do próprio campus da Unesp. Tá? Mais do que isso, a gente tem alguns auxílios que alguns estudantes eles conseguem. Tá? A gente tem auxílios para estudantes que demonstrarem alguma carência. Tá? Então, existem bolsas que variam em torno de 300 a 400, 450 reais, tá? Para alguns estudantes que precisem, né, desse dinheiro para se manter na faculdade. Então, a gente tem essas bolsas, tem auxílio aluguel. Então, por exemplo, se você vai estudar em um campus que não tem um lugar para ficar, né, uma moradia, um dormitório, então a faculdade consegue, né, e você demonstrar que necessita desse recurso para continuar estudando, então a Unesp fornece um auxílio aluguel, que é um dinheiro que você consegue aí para pagar um aluguel ou uma república, né, dividindo com outros alunos. Tá? Alguns campos da Unesp, eles oferecem a moradia. Tá? Então você pode estudar na Unesp morando no próprio campus, sem qualquer custo. Aqui em Guaratinguetá a gente tem uma moradia. Então, por exemplo, se ficar muito longe aqui para vocês, ou muito caro, e você demonstrar a necessidade, então você pode ir lá em Guaratinguetá, você vai ter um quarto, geralmente dividido com outro estudante, então você pode morar em Guaratinguetá durante toda a faculdade, tá? Para poder terminar o seu curso. Tá? Alguns campos também, a gente tem um restaurante universitário, que é uma comida subsidiada, ela é mais barata, então alguns campos, geralmente em cidades maiores, né, que é um pouco mais caro de se alimentar, você consegue almoçar e jantar por R$2, R$2,50. Também isso viabiliza bastante a situação do aluno. Tá? E para entrar um pouquinho mais depois, quando a gente já estiver estudando na universidade, fora essas bolsas de permanência estudantil, a gente tem algumas bolsas também de pesquisa. Tá? Essas bolsas aí já são para alunos que, além de cursar as disciplinas do curso de engenharia, do curso de licenciatura, eles se dispõem a trabalhar, por exemplo, no laboratório
se envolvendo em alguma pesquisa, tá? Então a gente tem diversas bolsas, e essas bolsas variam aí de R$400 a R$700, tá? Para o aluno desenvolver um projeto. Então a gente tem um projeto que alguns alunos, por exemplo, aqui em Guaratinguetá, eles constroem um carro de corrida, eles constroem um avião, mini avião, né? Não um avião grande, né? Um carrinho de corrida e etc. Tá? Então, diversos projetos com professores, que a gente consegue se manter através também dessas bolsas de pesquisa. Tá? Outra coisa bem interessante do porquê escolher uma universidade pública, né? Principalmente pelo fato dela ser gratuita, que a gente não vai precisar pagar mensalidade, a qualidade do ensino e também as oportunidades. Tá? Eu sou de Guaratinguetá, também estudei na ETEC de Guaratinguetá, e quando eu passei na Unesp, tá? Eu sempre fui bolsista de pesquisa e isso me abriu diversas portas. Por exemplo, intercâmbio. Não sei se alguém aqui já pesquisou ou sonhou em estudar fora do país. Então eu, por exemplo, fui contemplado por uma bolsa para estudar cerca de 8 meses lá na Espanha, em Madrid. Tá? Então eu fui custeado todo pela universidade, então eu tinha moradia, eu tinha alimentação e ainda tinha uma bolsa para poder, né, me virar ali na cidade. Tá? Passagem, passaporte, tudo isso foi pago pela Unesp, tá? Pelo trabalho que eu desenvolvi em pesquisa e também por manter, né, ali as boas notas durante a graduação. Então, dentro da universidade, principalmente uma universidade pública como a Unesp, né, uma universidade de renome, a gente consegue abrir várias portas nesse sentido. Uma outra coisa também, nessa fase, né, a gente não sabe direito o que eu quero fazer, né, se é uma engenharia mecânica, se é psicologia, medicina, etc. Eu também queria falar para vocês para não se preocupar tanto com isso. Tá? Hoje, né, a gente sabe que o mercado de trabalho está um pouco em crise, mas hoje em dia o mercado de trabalho ele é bem aberto, né, bem flexível. Por exemplo, a minha turma, eu sou formado em engenharia mecânica aqui na Unesp em 2014. Hoje eu tenho colegas que trabalham em empresas, tenho colegas, né, como eu que dão aulas em universidades, dão aulas em escolas, tudo engenheiros, né? Trabalham em bancos, trabalham no setor financeiro, etc, etc. Então, a faculdade, a universidade, ela não vai te dar somente uma profissão, ela vai abrir as portas, tá, para o conhecimento, e aí depois o caminho que você mais se adaptar, que você mais gostar, é o caminho que você vai poder trilhar, independente se você vai ser engenheiro, se você vai ser um professor, se você vai ser uma psicóloga, tá? Você consegue aí se adaptar, se moldar nesse caminho, tá? Então, um recado importante foi a permanência estudantil. Então aqui ninguém, por favor, vá deixar de prestar o vestibular, porque a mãe, ou o pai, ou a avó vai ter um dinheiro para custear, tá, a sua viagem até Guará, ou a sua moradia em São José dos Campos, ou em Bauru, tá? Porque a Unesp ela oferece condições, tá? Se você demonstrar que teve condição, né, de passar no vestibular, um vestibular concorrido, então você tem um diferencial e a Unesp vai querer manter, tá? Vai querer que você termine o curso, tá? Que você se forme com o título, com o diploma da Unesp, tá? Então esse é o primeiro recado importante, tá? Ninguém deixe de prestar o vestibular por uma situação financeira, tá? Pode ser complicada no futuro, tá? Então primeiro a gente tem que estudar bastante, passar no vestibular. Passou no vestibular, aí a gente vai se preocupar porque a Unesp vai oferecer condições para que eu termine a minha graduação. Segundo recado importante. Antônio, mas o vestibular da Unesp ele é muito concorrido, é muito complicado, é bem difícil. É verdade, ele é bem difícil, tá? Ele é bem concorrido também. Só que um recado importante para vocês, tá? Que são de escola pública, é que a Unesp também tem trabalhado bastante com o sistema de cotas, né? Principalmente para o ensino público. Então hoje, 50% das vagas de qualquer curso da Unesp, elas são destinadas a alunos da escola pública, tá? Então, por exemplo, se no curso lá de medicina 100 vagas, os 100 primeiros
são alunos de escola particular e o número 101 é aluno de escola pública, ele vai entrar, tá, no curso para fazer medicina. Então vocês vão concorrer somente com alunos de escola pública em 50% das vagas. Isso, para a gente, eu posso falar por mim também, que vim de escola pública e de uma ETEC, é uma vantagem enorme, porque a gente da ETEC tem uma vantagem em relação às outras instituições públicas, que aqui eu sei que a gente teve, né, que vocês têm um ensino diferenciado, principalmente, né, eu fiz colégio técnico também, então eu fazia um médio com um técnico, então a gente que estuda ali em 2 períodos tem uma vantagem um pouco maior com os candidatos de outras instituições, tá? Então 50% das vagas de qualquer curso, tá? Seja ele direito, medicina, engenharia, são preenchidos por alunos de escola pública, tá? Então, primeiro recado importante, permanência estudantil. Segundo recado importante, 50% das vagas, né? E eu falei para vocês quanto que custa estudar na Unesp, tá? Esse é o terceiro recado que a Maria Laura vai falar com vocês, que a única coisa que a gente paga é o vestibular e quanto que custa, né, o vestibular. Gente, bom dia. Eu sou aluna da Unesp de Guará. E, bom, o recado importante de hoje é realmente sobre a reserva de vagas, que é o ponto principal da divulgação do vestibular da Unesp, que é um incentivo, além da redução da taxa que eu vou falar, a reserva de vagas também é um incentivo para que vocês consigam prestar o vestibular com mais facilidade, tá? Desde o ano passado, são 50% das vagas e vai permanecer assim durante alguns bons anos, eu espero. 50% das vagas de cada curso que serão destinados a alunos de escola pública. Tudo bem? O que isso ajuda, para que isso serve? Bom, isso aumenta muito a chance da gente conseguir uma vaga no vestibular. Quando eu entrei, ainda estava no comecinho dessa política pública da Unesp, então eram 10%, hoje em dia 50%. Então eu já entrei pelo sistema de reserva de vagas, eu fiz ETEC também em Guará, entrei pelo sistema de reserva de vagas e aumentou muito a minha chance. Então o que o Antônio falou se eu tenho um curso que tem 100 vagas, 50% dessas vagas são 50 vagas, então os 50 primeiros classificados, os melhores classificados da escola pública, automaticamente já estão dentro da universidade, tá? Então vocês vão concorrer como alunos da escola pública, é assim que funciona. Tudo bem? Os outros 50 é o da ampla concorrência. Então é assim que funciona. Em todos os cursos tem 50%, tá? Isso é o principal. O segundo é sobre a redução da taxa do vestibular. A redução da taxa do vestibular é um acordo da Secretaria de Educação do Estado, junto com a VUNESP, que é a fundação que organiza todo o vestibular e outros concursos públicos também, tá, do Estado de São Paulo. Eles entraram em um acordo e para que os alunos que estão no terceiro ano e estão na escola pública, tá, tem que ser os dois, eles consigam pagar uma taxa reduzida na inscrição do vestibular, tá? Toda taxa de vestibular, concurso público hoje, ela tem uma taxa. E faculdade geralmente não é muito barata, seja ela pública ou privada, né? Então a taxa da Unesp hoje ela não fica muito atrás disso, ela é bem cara. A taxa integral da Unesp hoje ela custa R$170, tá? Só que com esse acordo que eu falei para vocês, essa taxa reduz 75% para vocês que estão no terceiro ano e são da escola pública. Tudo bem? Então vocês vão pagar R$42,50 para poder prestar o vestibular da Unesp. Certo? Como é que eu faço para poder conseguir esse desconto? Alguém já fez inscrição aqui? Ótimo. Bom, vocês precisam de um voucher, tá? É uma senha que a escola oferece para vocês. Então todas as escolas públicas do Estado de São Paulo recebem uma senha, ela é única, então tem um para cada aluno. Você pega essa senha, entra no site da VUNESP, preenche questionário socioeconômico, escolhe a opção de curso, que na Unesp só pode um. Então se você tiver em dúvida ainda, dá para dar uma pensada, que tem até o dia 7, tá? Entrou lá, colocou a opção de curso, vai ter uma pergunta assim, você possui um voucher? Você coloca sim, e aí coloca a senha que a escola te forneceu, tá? E daí o boleto vai gerar no valor de R$42,50. Se você não tiver esse voucher, o boleto vai gerar no valor de 170, tá bom? E só alunos que estão no terceiro ano e são da escola pública que tem esse desconto, tudo bem? Então aí o sistema, se você não colocar nada, o sistema vai entender que você é um aluno ou do segundo ano, ou da ampla concorrência, etc., de uma outra escola particular, e aí o boleto vai gerar no valor de 170, tudo bem? Então para fazer a inscrição, já pega a senha,
já entra lá no site e coloca todos os seus dados. Certo? Bom, outras duas perguntas importantes que tem na hora de fazer a inscrição, né? Que é sobre se você quer participar do sistema de reserva de vagas. Então, esse sistema de reserva de vagas da escola pública dos 50%, vocês vão colocar a opção sim ou não, certo? Então, é uma pergunta também. Esse sistema de reserva de vagas, ele não é automático, você tem que colocar lá se você quer participar ou não, tudo bem? Colocou que quer participar, ok. Aí, por exemplo, você quer fazer engenharia civil Ilha Solteira. Aí você vai lá e escolhe a opção de curso. Qual o seu curso e qual a cidade? Engenharia civil Ilha Solteira. Ok. E aí embaixo tem uma outra pergunta assim, campus onde você vai realizar a prova. Aí você coloca o Unesp Guaratinguetá, que você pode prestar em qualquer campus da Unesp, aquele que é mais próximo de você, tá? Então toma cuidado na hora de colocar o curso e a cidade onde você vai realizar a prova para não trocar e não colocar Engenharia Civil e Ilha Solteira nos dois, que daí você vai ter que ir até Ilha Solteira para poder realizar a prova, aí fica enviado, certo? Então tomar cuidado e aí você pode prestar em qualquer unidade que tenha Unesp. Se você quiser prestar em São José, você pode, se tiver algum parente em Botucatu, você pode prestar, não tem problema. Só lembrando que a primeira e a segunda fase, elas são realizadas nessa cidade que você escolheu, certo? Bom, falando sobre a inscrição, começou no dia 9, vai terminar no dia 7 ou 10, nas próximas semanas. E aí, você ainda tem um tempinho para pensar, certo? Depois disso, a primeira fase, ela acontece no dia 15 de novembro, é feriado, tá? A primeira fase, ela funciona assim, ela é múltipla escolha. Alguém já fez vestibular da Unesp como treineiro? Não? Não. Fez? Não? Bom, funciona assim, são 3 áreas, são divididas em 3 áreas. Ciências humanas, linguagens e códigos e ciências da natureza e matemática. São as matérias do ensino médio mesmo, normal, tá? Só que ela é dividida em 3 áreas. Então, a primeira fase, elas são 30 questões de cada núcleo. Então, são 90 questões. Tudo bem? Aí, e agora é múltipla escolha, né? A primeira fase é múltipla escolha. Ok. Foi para a segunda fase. Você tem que ter um acerto mínimo na primeira fase, variando o seu curso, né? Dependendo do seu curso, para poder ir para a segunda fase. Ok. Foi para a segunda fase. A segunda fase, ela acontece em 2 dias. Dia 15 e dia 16, tá? Dia 15 de dezembro, que é um domingo, é o primeiro dia da segunda fase. Agora, esses 3 cadernos que eu falei pra vocês, no primeiro dia, vocês vão fazer ciências humanas e ciências da natureza e matemática, certo? Então, são 12 questões de cada caderno. Então, no primeiro dia, são 24 questões, só que agora eu vou escrever as respostas. Tudo bem? Agora não é mais de 15, tá? No segundo dia, que é o último dia, dia 16, vocês vão fazer o último caderno, que é linguagens e códigos, que é português, inglês, literatura, artes e educação física, mais uma redação dissertativa. Tudo bem? E aí, as 2 provas, tem que fazer os 2 dias. Se fizer só um dia e não for no segundo, já é desclassificado, tá? Você não pode zerar um caderno, você não pode zerar um eixo. Tudo bem? E aí, depois disso, que vai sair o resultado lá dia 26 e 27, a partir do dia 26, né, de janeiro, que vai sair o resultado do vestibular da Unesp. Tudo bem? Então, lembrando que... Só uma coisa que passou. Dentro dos 50% de vagas reservadas para os alunos de escola pública, 35% desses 50% tem uma outra reserva, né? Para os alunos que se autodeclararem, né, na hora da inscrição, preto, pardo ou indígena, tá? Então, dentro desses 50%, 35% ainda são para esses alunos, tá? Então, tem que se enquadrar, tá, na hora da inscrição, colocar lá a opção, tá, que ainda vai ter direito a esses 35% dentro dos 50%, ok? Só tomar cuidado um pouquinho com isso. A Unesp está saindo, acho que não sei se vocês acompanharam, mas está saindo bastante notícias de gente que infringiram, né, porque é uma lei, você se autodeclara. Então, quando você se autodeclara porque você quer pegar a vaga dessa pessoa, é crime, tá? Então, tomar cuidado com isso, não quando vocês vão fazer, mas tomar cuidado porque na Unesp isso é bem historiado. Inclusive, sei lá, uns 30 alunos da Unesp inteira foram convidados a se retirar porque estava errado, certo? Não batia, então isso é crime, então você não pode prestar mais concurso público
por um tempo, então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, se você conhece algum coleguinha que quer infringir essa lei, avisa que não vai dar certo. Tudo bem que pode passar na Unesp, vai passar, mas durante o ano essa parte ela é toda vistoriada, então ela tem um olhar sobre isso bem firme, para que ninguém infrinja uma lei assim. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado com isso. Se vocês conhecerem alguém que fez isso, é só denunciar também. Bom, pessoal, então acho que os 3 recados importantes, tá? Permanência estudantil, reserva de vagas no vestibular, tá? E a taxa de inscrição. Então, quanto que custa hoje estudar na Unesp? Para um aluno de escola particular, ele custa R$ 170. Se a gente pensar que a gente vai pagar só R$ 170 e depois não vai pagar mais nada durante 4, 5 anos, até que fica bem barato, né, a faculdade. Só que para vocês ainda, essa taxa vai cair de 170 para R$ 42,50, tá? Um outro recadinho também, que às vezes a gente vê aí nas mídias sociais, é com relação ao trote, tá? Na Unesp, o trote, ele é completamente proibido, né? Principalmente o trote violento, tá? Então, durante a semana de integração ali, existem algumas atividades, que o pessoal chama de trote solidário, que aí geralmente arrecada alimento para fazer uma doação, alguma coisa, mas o trote violento, qualquer coisa que você se sinta mal, que você não concorde com isso, você pode chegar na diretoria ou conversar com alguém dentro da universidade, que a universidade vai tomar providências com relação a isso, tá? Então não precisem ficar com medo, nada com relação a isso, que o trote na Unesp ele é completamente proibido, ok? Então, esses foram os recados. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida com relação à universidade, ao curso, ou alguma coisa, alguma experiência que a gente possa ajudar vocês, a gente está aberto aí a... Eu posso entrar lá com a minha nota do Enem ou só quando eu estiver? Isso. Bom, uma pergunta, eu até esqueci de falar. Bom, a nota do Enem, ela ajuda na composição da primeira fase. Então, ela é 20% da nota da primeira fase. Então, você fez o Enem lá, vai colocar assim, quer que a nota ajude no Enem? Coloca sim, ok. Se a nota do Enem for melhorar a sua nota da primeira fase, aí ela entra. Se ela piorar, por exemplo, você ficou com 39 com a composição do Enem e 40 com a cheia da primeira fase. Se ela piorar, ela não entra. Eles fingiram que nunca viu, nem vi, e não entra. Tudo bem? Então ela só Quem perdeu o melhora. Enem, não fez o Enem, vai entrar só com a nota do vestibular. Isso. Se você tirou 10 no Enem, tirou ali 5, 6 no vestibular, aí a nota do Enem entra para te ajudar. Então ela só ajuda na composição da Na primeira primeira fase. fase. Se ela for atrapalhar, ela não entra. Tá? Ela é 20% só. Mais alguma pergunta? Que a data das provas? A data das provas tem aqui, ó. A primeira fase é dia 15 de novembro. Aqui, ó. Amei. Aqui, gente, ó. Aqui estão as datas da prova, tá? E no flyer branco aqui, o que cai, qual é a composição da primeira fase e da segunda fase, tá? Pessoal, só uma pergunta aqui com relação ao número de vagas, tá? Acho que no site da Unesp vocês conseguem olhar, tá? Qual foi, por exemplo, a nota de corte, ou o último candidato que entrou no passado, qual a nota do último candidato que entrou, tá, no vestibular passado, qual a média, né, dos últimos anos. Então, no site da Unesp eu acho que vocês encontram essas informações, tá? Uma outra coisa, a gente tem esse guia de profissões aqui, tá? A gente não tem aqui para todo mundo, mas a gente consegue, vocês conseguem baixar, tá, no celular, através desse site aqui. Então ele tem em formato PDF. E se você tiver em dúvida com relação a algum curso, então você pode abrir aqui, ó, por exemplo, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Então ele vai falar a respeito da profissão, a respeito do curso da Unesp e aonde você tem que ir para cursar Engenharia Cartográfica, tá?
Então, se alguém tiver com alguma dúvida, a gente vai deixar alguns exemplares na biblioteca com a coordenadora, então vocês podem consultar, ou também hoje em dia, né, eu acho que é mais fácil, baixar aqui através aqui desse site. Tá joia? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Com relação às matérias, eu acho que perguntaram, é a mesma coisa que a gente está estudando para o Enem, que a gente estudou ali durante o primeiro, segundo e terceiro ano. A diferença, tá? Às vezes a gente se assusta um pouco, só que eu penso o contrário. A primeira prova é xizinho, né? Então a gente tem que marcar um X ali, a gente acha mais fácil, porque se a gente não souber, a gente consegue chutar, né? Só que na segunda fase, ela já é dissertativa. Às vezes eu não sei a resposta completa, mas eu sei metade. Então, se eu escrever às vezes o que eu sei, o que eu lembro, você vai tirar ali meio ponto, 0,7, 0,8, que é o que vai diferenciar do aluno que fala assim, eu não lembro direito isso, ele vai deixar a questão em branco. Então, na segunda fase é importante colocar tudo lá. Se a pergunta é 2 mais, quantos que é 2 mais 2, você não sabe a resposta, você coloca que 2 é um número, mais 2 é a somatória, etc, etc. 2 menos 2 é 0. Coloca tudo que você lembrar, tá? Aí você vai tirar ali 0,2, 0,3 e vai diferenciar de quem não respondeu. A redação é desse julgamento também? Isso, uma redação dissertativa. Vai ter um tema que você vai dissertar sobre aquele tema. Tá? Então, vocês qual que foi a fase mais difícil? Então, mais antigo, né? Eu prestei vestibular ali, 2009, 2010. Aí, na minha época, era diferente. Eram as duas fases consecutivas, né? Então, era prova domingo, segunda e terça, né? E aí, eu acho que essa foi a pior parte, que era um pouco cansativo, né? Mas, no vestibular de agora, acho que a Mariela prestou. Qual foi a pior parte? Eu acho que a pior parte, a gente fica bem ansioso pela segunda fase, né? Então, eu acho que a pior parte ainda é a segunda fase, porque tem algumas perguntas que você não sabe, e aí, mas foi o que o Antônio falou, coloca alguma coisa, principalmente dados do exercício. Então, a velocidade é igual a 10, coloca lá embaixo, velocidade é igual a 10. Porque você não vai tirar 0, vai tirar 0,01. Desenha a bolinha, dá os trem, né? Faça todo o esquema da física, etc. Porque daí, pelo menos, dependendo de quem corrigir, vai tirar 0,1, 0,2. A Unesp também, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa humana, Não, na Unesp o que acontece é o que acontece normalmente nos concursos, né? Algumas áreas são mais concorridas do que outras. Então, por exemplo, o curso de medicina, o curso de direito, então ele tem uma concorrência bem grande. Então, para você passar nesse curso, você tem que tirar uma nota um pouco maior, porque o pessoal está se preparando melhor, né? Então, às vezes, você tem que tirar 8, 9, tá? E agora, alguns cursos que têm uma concorrência um pouco menor, a nota é um pouco menor. Mas é só isso, mas a nota vai ser a nota do vestibular, tá? A nota é cheia, ela não varia de acordo com campus nenhum, igual do Enem que varia de acordo com faculdade, né? A UFRJ soma 2 vezes a nota de exatas, não, a da Unesp é a nota cheia mesmo. Mais alguma dúvida? Não, aproveitem que é só a aluno que vem agora. A minha amiga acabou de falar que vai ter uma exposição no recinto, uma feira, não sei. Hein? Vai ter alguma feira da Unesp? Não, o que acontece é no final do ano agora, que tem algumas feiras de vestibular, de emprego, etc. Aí geralmente tem uma pessoa da Unesp lá dando essas informações que a gente está passando aqui para vocês. Tá? Tem outra coisa importante também, que ela não é tão divulgada, que chama Unesp de Portas Abertas. Não sei se vocês já ouviram falar. Não? Unesp de Portas Abertas são 2 dias da Unesp, geralmente no final de agosto, tá? Daí a escola pode se inscrever e vocês vão até lá e conhecem todos os departamentos, conhecem a faculdade, como é que é. É um dia inteiro de atividades, tá? Então fica aí, se alguém quiser o ano que vem, a escola avisar, é que pra vocês não dá mais tempo, né? Mas tem isso também, tem a Unicamp faz isso e a USP também faz isso, tá? Chama UPA, tá?
Pessoal, eu também não comentei, não sei se alguém sabe, geralmente os pais, né, minha mãe falava bastante isso, né, que eu ia entrar na universidade, que ela não ia ter condição, né, eu já falei, da permanência, né, condição de livros, tá? Todos os campos da Unesp, eles têm uma biblioteca, então a gente não precisa gastar nada com livros, tá? Então a gente tem uma biblioteca que a gente pode emprestar, a gente leva o livro para casa, estuda e depois devolve, tá? Então, por exemplo, se vocês forem conhecer aqui o campus de Guaratinguetá, tem lá a biblioteca, tem uma vasta literatura, tá? Então a gente não precisa gastar, eu falo isso, tá? E é verdade, a gente não gasta com nada. Eu, na minha época, gastava bastante com xerox, né? Tirava xerox de algumas coisas. Hoje em dia, com a internet, o pessoal, né, tira foto, etc., nem com xerox, os alunos estão gastando mais. Tá? Então, por favor, não fiquem com medo de passar no curso, tá? E não conseguir, porque minha mãe não tem nenhuma condição, meu pai não tem, tá? Minha tia ou meus avós, tá? Que a Unesp ela consegue, ela tem condições ali de fazer com que você permaneça durante o curso. Tá? Ok? Mais alguma pergunta? Com relação à área, tá? Eu sou formado em engenharia mecânica, a Maria Laura está terminando o curso de licenciatura em matemática. Se alguém tiver alguma pergunta? Não. O ano passado a gente veio fazer a legislação aqui, e aí não sei se vocês sabem da Maria Augusta, que ela foi para o campo de São Vicente. E aí a Esther entrou em contato comigo para poder ver se eu conhecia alguém em São Vicente, para poder ajudar ela, e hoje em dia ela está super bem. Às vezes eu mando mensagem para ela para saber como é que ela está. E aí ela falou que está adorando lá. O ano passado também, eu dou aula lá na Unesp, e no primeiro dia de aula veio um aluno me procurar, que ele tinha assistido uma palestra na ETEC, ali de Cruzeiro, tá? E que ele não sabia mais ou menos o que ia fazer. Aí ele ouviu, né, a nossa palestra, ele prestou o curso de Engenharia Mecânica, e hoje ele está lá no 3º ano de Engenharia Mecânica com a gente. Está trabalhando também, eu acho que ele na Max, tá? Então, é possível a gente ter esse sonho de entrar numa universidade pública, gratuita, de qualidade e alcançar isso. Mais alguma dúvida? Uma pergunta? Não? Obrigada pela atenção de todo mundo.